Olá, amigos NeuroSchool! Hoje nós vamos falar sobre um elemento do circuito elétrico básico e essencial, que é o gerador. Então, se você gosta ou quer saber mais, fica conosco aí, já sapeca o teu joinha e vamos embora. Lembra lá quando nós falamos sobre circuito elétrico, os 4 elementos básicos, né? Que nós temos uma fonte, um gerador, nós temos um caminho para que os elétrons ou a corrente elétrica circulasse, nós temos um aparelho ou uma carga e nós temos aqui um interruptor que ele abre ou fecha. O nosso famoso power on, power off dos nossos aparelhos mais modernos, né? Que liga ou desliga. Então, esses 4 elementos aqui fazem o circuito elétrico mais simples possível, né? Nós temos aqui no caso é simplificado por uma lâmpada, mas pode ser qualquer aparelho que você tenha em casa. Só que hoje nós vamos dar atenção para esse carinha aqui, que é o gerador. Nesse caso aqui nós temos uma bateria, né? O desenho de uma bateria, positivo e negativo. E o que acontece é que nós temos basicamente, pessoal, os mais comuns são 2 tipos de geradores elétricos no mundo. Nós temos as baterias, aqui estou representando a bem pequenininha, que é a AAA. Essa aqui é um pouquinho maior, que é a AA. Essa aqui, se eu não me engano, é a C, né? Nem sei se vende ainda. Essa aqui é a tipo D, também não é muito comum de se comprar. Essa aqui o pessoal encontra, que é a famosa bateria de 9 volts, encontrada em alguns aparelhos e brinquedos um pouco maiores, né? E essas aqui basicamente são o quê? São nossos geradores químicos. Por que são químicos? Porque tem uma reação química dentro deles que faz com que eles criem a nossa força necessária para que o circuito, os elétrons se movimentem, né, no circuito e criem então a nossa tão necessária corrente elétrica, que é que vai fazer o trabalho nos nossos aparelhos. E aqui do lado nós temos o gerador eletromecânico. Como é que funciona isso aqui? Basicamente é o seguinte: tem um eixo aqui, tá? Ele é giratório, né? Em volta deste eixo tem um monte de fios enrolados bem bonitinho assim, fazendo como se fosse aquele novelo de lã que você compra na lojinha lá de costura, lá que a sua avó vai às vezes comprar negócio para o tricô, enrolado bem caprichosamente aqui dentro. E em volta deles tem umas barras de ímã, ok? Esse é o motor mais simples didático que tem, motor ou gerador mais simples didático que tem de explicar. Esse aqui inclusive funciona tanto como motor como gerador. Basta inverter o jeito como você mexe com ele. Mas vamos usar esse exemplo agora como gerador. Basicamente, para ele gerar força nos fios que estão ligados nas pontas dele, vai fazer o seguinte: você vai precisar girar esse eixo com uma certa velocidade. Quando você gira este eixo, o que acontece? Esse campo magnético aqui desses ímãs começa a criar um efeito nesse novelinho aqui de fios, nessa bobina de fios, e aparece nesses fios, pessoal, o movimento dos elétrons. E o que é o movimento dos elétrons? Corrente elétrica. Tendo corrente elétrica, eu já posso ligar isso aqui em algum circuito, em algum aparelho, e esse aparelho vai funcionar, ok? Então nós temos nosso gerador eletromecânico. Nas pilhas ou baterias, né, acontece algo um pouco diferente. Eles colocam 2 produtos químicos ou mais aqui dentro, pessoal, e quando esses produtos químicos começam a reagir, eles geram energia. Eles geram uma diferença também de potencial, uma diferença de força entre uma ponta, no caso aqui uma ponta e outra da pilha, entre uma extremidade e outra. Tá? No futuro talvez eu até faça um videozinho bem bacana mostrando como é que é por dentro, tanto desse carinha como desse aqui, você vai achar bem bacana. Mas agora, para a nossa função de aulinha didática, você só precisa saber a diferença entre esses 2 geradores. Um é gerador químico, reação química, o outro é gerador eletromecânico, que é por causa de um movimento e de um campo magnético, ele gera corrente elétrica. Entendeu até aqui? Tá tudo perfeito? Então tá bacana. Eu não quero ficar só nisso aqui na nossa aula de hoje. Eu quero mostrar mais umas coisas para vocês que são importantes. Como você identificar geradores nos nossos desenhos e circuitos elétricos, né? Esse é um dos pontos. Então vamos começar pela questão da simbologia, né? Quando você vê um desenho de eletrônica, um circuito elétrico, basicamente você vai ver alguns desenhos que mostram o gerador. O mais simples deles
geralmente que o pessoal usa, é um tracinho assim, onde o maior é o positivo, o menor é o negativo. Esse aqui, pessoal, geralmente o pessoal que é da eletrônica gosta muito de usar quando você está se referindo a uma pilha sozinha, né? Só tem uma. Se vocês lembrarem, essas pilhas, elas têm aqui escritos no corpo dela 1,5 volts, que é a tensão, o potencial que elas são capazes de entregar. Então, a reação química delas produz 1,5 volts. O que acontece é que geralmente o símbolo para elas sozinhas é esse aqui. Mas e quando junta mais de uma, né? Geralmente o que mais acontece é você ter mais de uma pilha no teu circuito. Bem simples. O pessoal geralmente nesses casos gosta de desenhar assim, ó. Pelo menos um parzinho de barras maiores e barras menores. E sempre vai vir escrito também, pessoal, positivo, negativo, que mostra para que lado ou que lugar colocar. Quando você tem uma associação de pilhas, geralmente eles desenham assim. Mas isso também pode representar, pessoal, uma bateria. Uma bateria nada mais é do que uma associação de várias pilhas. Por algum motivo da ciência química, quando você monta uma pilha, normalmente você consegue no máximo 1,2, 1,7 volts. O normal é 1,5, tá? Que são a maioria das pilhas únicas. Se você quiser mais tensão, tipo 3 volts, 4,5, 7 volts ou 9 volts, o que você faz? Você junta mais de uma. E aí você tem uma bateria. O que é uma bateria? É uma sequência de várias pilhas ligadas todas em comum e no final você acaba tendo apenas 2 pinos. Essa aqui provavelmente é uma associação de 4 pilhas de 1,5 volts, né? Pode ser, por exemplo, se você quiser... Inclusive, se você tiver curiosidade, tiver uma dessas aqui estragada em casa, abra ela que você vai ver que algumas vezes tem duas pilhas ou baterias menores aqui dentro dessa caixinha. Até porque é mais fácil de fabricar elas redondas, né? O pessoal pega e faz o quê? Coloca aqui dentro e faz essa caixinha quadrada. Legal? Era uma curiosidade? Sabia disso? Se não, tá sabendo. Se já sabia, beleza. Dá teu curtir aí da mesma maneira. Então, legal. Visto isso, e como é que representa os geradores? Bem, os geradores, nós desenhamos eles geralmente com círculos, né? As nossas fontes de energia com círculos. E pode acontecer, o projetista ou o desenhista pode, por exemplo, ele pode escrever um G aqui dentro. Não é muito comum, mas em livros didáticos tem geralmente um G. Pode acontecer também de nós termos apenas uma cobrinha aqui dentro, tá? Parece um risquinho assim, parece um tio. Pode acontecer isso. Ou pode acontecer também de ser um círculo, mas que ele representar uma fonte como se fosse uma bateria. Então pode acontecer, vou fazer meio grande aqui, de dentro do nosso círculo tem um sinalzinho de mais e um de menos, né? Nesse caso tem positivo e negativo. Esses outros aqui o pessoal não está interessado se é positivo ou se é negativo, então eles desenham desse jeito. Então esses são alguns símbolos que você vai encontrar nos desenhos, nos livros, que são os desenhos dos geradores. Outra coisa muito importante, pessoal, é como é que você escolhe uma bateria ou como é que você escolhe um gerador. O gerador, ele precisa basicamente, você tem que cuidar basicamente de 2 coisas neles. Uma delas é a tensão que ele é capaz de gerar, tensão elétrica, né? E a outra é a corrente elétrica e por quanto tempo ele consegue entregar, né? Isso aqui, quando tem tempo, geralmente é ligado com pilhas e baterias, tá? Quando é gerador que, enquanto ele estiver girando, ele está tendo corrente elétrica, essa questão do tempo ela não importa muito, tá? Mas então vamos falar um pouco sobre a questão da tensão. Lembra que eu falei? As pilhas geralmente são de
1,5 volts. Tá, mas, amigo, e se eu quiser 3 volts? Você vai precisar o seguinte. Você vai precisar pegar uma pilha e ligar na outra. Então você tem aqui 1,5, 1,5. Ok? Nota que, fazendo isso, eu estou somando. Olha só como é que você liga o positivo desse lado, o negativo desse lado, o positivo, negativo, sempre nessa sequência, obedecendo essa ordem. Nesse caso, você está somando a tensão elétrica, né? Está somando 1,5, 1,5, você tem 3 volts. Tá, e se eu precisar de 6 volts? Vamos fazer a mesma coisa. Eu até vou desenhar aqui do lado. Depois eu quero mostrar para vocês uma coisa bem bacana. Eu tenho mais, tenho menos, mais e menos. E também tenho 1,5, 1,5. Ok? Então o que eu faço aqui? Agora vamos ver se vocês estão prestando atenção. Se eu quero que esses 3 volts aqui, mais esses 3 volts, virem 6, o que eu tenho que fazer? Nada mais, nada menos. Lembra que eu ligo sempre na sequência certa? Então eu vou pegar essa ponta aqui do fio, vou ligar nessa ponta. Aqui tem um mais, aqui tem um menos, tem um mais, tem um menos, tem um mais, tem um menos, tem um mais. Então eu vou pegar essa ponta e ligar aqui. Então eu vou somar 1,5, 1,5, atravessa aqui, 1,5, 1,5, 6 volts nas pontas, no total. Continua tendo 1,5 nesses pedacinhos aqui. Aqui tem 3. Aqui tem 4,5. Aqui tem 6. Entende? Você está somando bloco a bloco. Se pegar nas pontas, você tem 6. Tá, mas só que detalhe, você está vendo, lembra circuito série e paralelo? Aqui elas estão em série. Então a corrente elétrica que está passando pelas pilhas é a mesma. Lembra? Lembra da aula lá? Se qualquer coisa, volta lá na aula número 6 e dá uma olhada sobre circuito série e paralelo. Mas, se eu quiser que essa corrente ela seja o dobro, o que eu faço? Então aí tem um outro truque. Nesse caso, eu vou ligar os lados iguais assim. Agora o que eu tenho? 1,5 mais 1,5, eu tenho 3 volts. 1,5, 1,5, mais 3 volts. Mas eu não tenho 6 agora. Por quê? Porque a corrente do meu aparelho, a corrente elétrica, está entrando por aqui, ou melhor, está saindo por aqui. Ela vem um pouco daqui, um pouco daqui. E quando ela volta do meu aparelho, ela volta por aqui e se divide de novo. Entende? Então agora a corrente que eu tenho das dois conjuntos é o dobro. Mas agora eu tenho, por exemplo, eu tenho 3 volts aqui e 3 aqui. Viram como eu falei naquela aula sobre circuito série e paralelo, como é muito importante saber a diferença? Vamos ver se vocês conseguem perceber que esses dois aqui estão ligados em série. Ok? Mas eles estão ligados em paralelo com esse ponto. Ligados em paralelo com esse aqui. Então, na realidade, a corrente ela se divide. Ela se divide aqui e volta por aqui. Com isso, eu consigo que as minhas fontes, que meus geradores, eles, se aqui consegue liberar, por exemplo, 1 ampere e aqui 1 ampere, aqui eu vou ter 2 amperes. Entendeu? Então, assim, se eu quero mais tensão, eu ligo em série. Se eu quero mais corrente, eu ligo em paralelo. Morta a charada? Conseguiu pegar? Então, bacana. Pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Tá ok? Eu não sei se vou conseguir responder todas as perguntas que tiverem, mas se vocês virem que não tem muitas perguntas aí, vão perguntando. Quando tiver tempo, eu respondo elas lá. Mas, se você gostou do vídeo, se conseguiu aprender alguma coisa bacana, ou mesmo que você conseguiu revisar alguma coisa que já sabia, dá o teu joinha aí no vídeo para prestigiar, para que nós consigamos fazer mais vídeos e consigamos espalhar mais aulas para vocês. E deixe seus comentários também, se você gostou de alguma coisa ou quer que a gente faça algum vídeo diferente também. E obrigado por ficar com a gente até aqui, beleza? Até mais e até o próximo vídeo.